Qual é o seu sonho? Qual é o seu sonho? Qual é o seu grande desejo na vida? Você está buscando? Talvez você esteja aí planejando a sua viagem dos sonhos. Talvez você esteja buscando o carro dos sonhos ou a casa dos sonhos. Qual é o seu sonho? O que é que você está buscando? Talvez você esteja buscando aí um relacionamento. Um relacionamento, alguém para você se casar. Alguém para você ter como seu companheiro. Ou talvez até mesmo, né? ah, um- uma reconciliação de um relacionamento. Alguém que você está longe e você queria estar bem com essa pessoa. Qual é o seu sonho? Qual é o seu desejo? Talvez você esteja sonhando com paz e amor. E esse é o desejo do apóstolo Paulo para a igreja de Éfeso. Nós chegamos ao final dessa carta e eu estou muito contente porque juntos lemos mais uma carta, mais um livro da Bíblia. E ao final de Éfeso, os últimos 2 versículos do capítulo 6 dessa carta, que são os últimos 2 versículos da carta, o apóstolo Paulo concede a sua bênção para a igreja de Éfeso. Ele concede aquilo que ele deseja que seja a realidade da vida desses irmãos. Efésios capítulo 6, versos 23 e 24. O apóstolo Paulo declara o seu sonho para a igreja de Éfeso, o seu sonho para a vida dos Efésios. A Escritura diz assim: paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça esteja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça esteja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o desejo que o apóstolo Paulo tem daquilo que ele quer que seja estabelecido na vida dos Efésios. 3 palavras resumem esse desejo: paz, amor, graça. Paz, amor, graça. Paz e amor são o desejo do apóstolo Paulo para os Efésios. Paz e amor é o desejo do apóstolo Paulo para os Efésios. E aqui, irmãos, a gente precisa parar um pouquinho. A gente precisa parar um pouquinho porque 2000 anos depois de que Paulo escreveu essas cartas, a gente tem uma noção aí muito distorcida de paz e amor. Muito deturpada de paz e amor. E para exemplificar para você como nós deturpamos paz e amor, eu quero contar para vocês a história de uma família que alcançou o seu sonho. História da família Hus. Família Hus é uma daquelas famílias que, como eu disse, alcançou o seu sonho. Rudolf e Edwige são muito bem casados. Eles se amam. O marido está preocupado com a esposa está preocupada com o marido. Eles têm interesse um no outro e procuram o interesse um do outro. Rudolf quer prover bem para sua casa e quer proteger a sua casa. E para isso ele tem um bom emprego.
Rudolf tem um bom emprego. Ele é um funcionário do Estado, do alto escalão do Estado, com tarefas importantes a serem cumpridas, e cuida bem da sua casa, do seu trabalho. É alguém que trabalha diligentemente para cumprir suas tarefas e continuar sendo um bom funcionário. E como bom funcionário, ele recebeu do Estado um lugar para morar, uma casa gigante, uma casa grande, que cabe ele, sua esposa, seus 5 filhos. Naquela casa você tem todo o espaço necessário para que a família esteja protegida, com salas, quartos, cozinhas, salas de jantares, salas de estar. Você tem um quintal enorme. Essa casa está localizada à beira de um rio. As crianças podem brincar tanto no quintal quanto podem se divertir no rio. E essa família está ali, muito bem protegida, muito bem cuidada. E não só isso, o Estado não ofereceu simplesmente essa casa para essa família morar. Ofereceu também funcionários. Você tem ali Rudolf, Edwige, seus 5 filhos, morando nessa casa cheia de funcionários, trabalhando com eles. E eles estão realmente vivendo o sonho deles. Esse sonho, ele é perturbado quando Rudolf Höss, recebe um telefonema dizendo que talvez ele vai precisar ser transferido. Olha, o chefe de Höss liga para ele e fala: a gente vai precisar transferir você de lugar, de unidade. E a esposa dele fica completamente conturbada. Fala: não, a gente vive tão bem aqui. Essa casa é maravilhosa, esse lugar é maravilhoso. Olha o quintal que a gente tem, olha o rio que tem aqui do lado da nossa casa. Por que eles querem tirar a gente daqui? Conversa lá com o seu chefe, vê o que você pode fazer para a gente continuar aqui. E Höss vai lá, Rudolf Höss vai lá, tenta fazer tudo o que ele pode. E ele é finalmente agraciado com o privilégio de continuar onde está. Ele consegue permanecer, porque ele quer cuidar bem da sua família, quer cuidar bem da sua esposa, quer a sua esposa feliz. E quando a gente ouve essa história assim, a gente fala: poxa, é isso que eu quero. A esposa que ouviu essa história ficou contente agora. Nossa, é isso que eu queria do meu marido. É isso que eu queria do meu marido. Mas o detalhe importante aqui, que a gente perde, é que a gente precisa olhar já agora, naquele momento. Eles são chamados a manifestar aquilo que Cristo realizou por eles. Isso é muito óbvio quando a gente lê a carta toda. Porque o apóstolo Paulo vai dizer, no capítulo 4, eu rogo então a vocês que vocês andem conforme a vocação que vocês foram chamados. Vivam de modo digno da vocação que vocês receberam. E se a vocação que vocês receberam é a de estarem em paz com o seu Criador, essa paz precisa se manifestar entre vocês. A paz precisa se manifestar entre vocês. Tenham paz com Deus e paz uns com os outros. E essa tem sido toda a história da humanidade e daqueles que têm recebido essa graça de estarem com Deus. Quando Salomão é feito rei, o Senhor o procura. Procura em sonho e diz assim: Salomão, pede o que você quiser que eu vou te dar. Pode pedir o que você quiser e eu vou te dar. E Salomão pede algo espetacular, ele pede sabedoria de Deus. Senhor, eu quero sabedoria para governar. Quero sabedoria para governar. E o Senhor concede a Salomão essa sabedoria para governar. Deus concede esse pedido, porque ele tinha prometido: o que você pedir eu vou te dar. E essa sabedoria que Salomão recebe de Deus, como que ela é reconhecida? Na vida de Salomão. É na vida de Salomão, no dia a dia de Salomão, no cotidiano de Salomão, que é reconhecido que ele é sábio e que a sabedoria vem do alto. O primeiro ato relatado do trabalho efetivo real de Salomão, que foi aquele julgamento daquelas 2 mães que vêm a ele
com seus filhos. Uma teve o filho morto, a outra está com o filho vivo. E elas estão ali para tentar buscar a ajuda do rei para que tenham a justiça feita. A mãe, que é a mãe do filho vivo, que é o filho vivo, pede, rei, me ajuda aqui. E Salomão tem aquela grande decisão, né? Fala, então vamos cortar o menino ao meio, cada uma fica com a metade, né? E pronto, resolve esse problema. E a mãe verdadeira fala, não, de jeito nenhum, quero meu filho vivo. E ele estabelece aquela decisão. Mas o relato do escritor, o relato do narrador, ao declarar essa ação de Salomão, ele diz assim: foi conhecida a justiça de Deus e a sabedoria de Salomão. Melhor, a sabedoria de Salomão foi reconhecida porque ele estabeleceu a justiça divina no seu reino. A sabedoria de Salomão foi reconhecida porque ele estabeleceu a justiça de Deus no seu reino. E depois, mais para frente, a gente continua lendo o livro de 1 Reis. A gente vai ver como Salomão, tendo sido um rei que recebeu sabedoria do próprio Deus, ele vai conhecer o mundo. E ele se torna um estudante da criação. Conhece os animais, conhece as aves, conhece as flores. E toda a sabedoria que Salomão recebeu de Deus é usada na sua vida diária, no seu cotidiano. Ele manifesta a sabedoria. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Manifestem a paz como um elemento que vocês têm com o Senhor. Vivam conforme aquilo que vocês têm com Deus. Que a vida de vocês seja pacífica. Que a vida de vocês seja de alguém que é reconciliado, perdoado. Não só isso. O apóstolo Paulo diz também que quer que os irmãos de Éfeso experimentem paz, mas também amor com fé. Amor com fé. Para a gente entender essa qualificação da fé, a gente precisa entender o que é o amor. O amor bíblico. Não o amor das canções brasileiras, canções sertanejas ou de MPB, seja lá qual for o ritmo que você ouve. Pior ainda se você ouve funk. Aí a sua visão de amor está mais deturpada ainda. Porque o amor bíblico é o amor da doação para o outro. O amor bíblico é o amor da doação para o outro, que busca o interesse do outro. O apóstolo João fala muito sobre amor, ensina muito sobre amor. Na sua carta ele vai dizer: amemo-nos uns aos outros. E ele diz, vamos amar uns aos outros, porque o amor é de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama a Deus não conhece, porque Deus é amor. A primeira definição que o apóstolo João vai fazer de amor é essa. Se você não ama, você não conhece a Deus. Mas ele vai qualificar mais. Ele vai dizer, nisso conhecemos o amor. Nisso conhecemos o amor. Em que Deus deu seu Filho por nós. E nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Uau! Nisto conhecemos o amor, que Deus deu seu Filho por nós e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Autossacrifício em favor do outro. Autonegação para o bem do outro. Renegar os meus desejos, renegar os meus prazeres, renegar as minhas posições para o desenvolvimento, para o crescimento, para a plenitude do outro. Esse é o amor bíblico, esse é o amor divino. E mais, não é simplesmente daqueles que gostam de nós.
O Senhor Jesus vai dizer: que grande coisa você faz de amar aqueles que te amam também. Vocês têm que amar como o Pai de vocês, que ama os inimigos. Faz nascer o seu sol sobre os justos e injustos, e faz cair a sua chuva sobre os maus e os bons. E vocês todos eram inimigos de Deus por nascença. Vocês todos são, por natureza, inimigos de Deus, mas Deus amou você de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é João 3,16. E 1 João 3,16, nisto conhecemos o amor, que Deus deu seu Filho por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Aí explica por que Paulo está falando do amor com fé. Porque é preciso crer em Deus para amar desse jeito. É preciso ter nascido de novo para amar desse jeito. É preciso crer que na Escritura, na maneira como Deus revela o amor, é melhor dar do que receber. E aquele que quer ser o primeiro, que seja o último. Porque o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de mim. O apóstolo Paulo deseja amor para os Efésios. Mas esse amor é o amor sacrificial. O amor comprometido. O amor decidido de exaltar os outros antes de exaltar a si mesmo. Buscar o interesse do outro antes de buscar o interesse de si mesmo. A gente falou um pouquinho aqui, irmãos, sobre essa realidade das crianças no nosso culto. Tá? E é muito fácil para nós ficarmos aqui pensando nos pais que falam: seu filho está me atrapalhando. Seu filho está me atrapalhando. Mas se você quer amar esse pai, ajuda esse pai, encoraje esse pai, ajuda ele. Ame esse pai. Não busque o seu próprio interesse. Lógico que atrapalha. É lógico que atrapalha. Todo mundo sabe, é inegável que as crianças atrapalhem. Mas o que a gente vai fazer? Vai jogar elas fora? Vai descartar as crianças? Claro que não. A gente precisa amá-las. E amar os seus pais. Encorajá-los. E ajudá-los. E instruí-los. E pedir sabedoria. Corrigi-los. Discipliná-los. Como as crianças também precisam. Mas tudo isso é o trabalho sacrificial do amor. De engolir o nosso ego, engolir o nosso desejo, para que os outros sejam elevados, para que os outros sejam cuidados, amadurecidos. E o apóstolo Paulo diz isso por grande parte dessa área final da carta de Efésios, quando ele vai dizer que a gente deve suportar uns aos outros. Ser suporte e apoio uns para os outros. Exemplificando o caso das esposas, dos maridos, dos pais, dos filhos, dos servos, dos escravos, dos servos, dos senhores. Nas relações mais íntimas possíveis da realidade humana, o apóstolo Paulo vai dizer: ame. Ame e se entregue. Ame e preserve o outro. Exalte o outro. Erga o outro. Diminua a si mesmo e faça o outro crescer. Ame com fé. Ame com fé. Para de buscar a sua necessidade egoísta. Ame com fé para que faça o outro crescer. Paz e amor. Amor com fé. Da parte de Deus Pai, do Senhor Jesus Cristo. E obviamente aqui então o apóstolo está reforçando o ensino dele. Isso é possível porque o Senhor nos deu. Isso é possível porque o Senhor nos concede essa graça. E essa é a terceira palavra que o apóstolo Paulo deseja para os Efésios: graça. Graça. A graça esteja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. E nesse sentido, o apóstolo Paulo vai definir bem aqui a realidade de quem é verdadeiramente santo. Quem é verdadeiramente um crente. Aquele que tem um coração submisso a Cristo. Aquele que ama o Senhor Jesus, ele ama desse jeito também. Não querendo o seu próprio interesse,
mas querendo o interesse de Cristo. Não usando o Senhor Jesus como fonte de barganha, mas usando o Senhor Jesus como a fonte de instrução e comando. Jesus é meu Salvador, Ele é também meu Senhor, Ele é o Senhor do universo, é o Rei de toda a terra, e é Ele quem diz como eu devo viver. E se eu o amo, sinceramente, eu me submeto em obediência a Ele. Eu ouço a voz dEle. Sabe, muita gente deixa de ler a Bíblia porque tem medo de ouvir o Senhor Jesus, tem medo de ser corrigido, tem medo de ser transformado, porque não quer largar aquilo que Ele é. Não quer largar suas convicções, seu jeitinho de ser. Ele até acredita, não, o Senhor Jesus é meu Senhor. Mas foge de conhecer Jesus e conhecer o comando dele. O apóstolo Paulo está dizendo, a graça estará sobre aqueles que sinceramente amam o nosso Senhor Jesus. Porque, no fim das contas, isso já é a graça de Deus manifesta. Se é a graça de Deus que, por misericórdia, nos tirou do estado de desobediência, nos fazendo novas criaturas, é a graça de Deus manifesta que vai nos levar a esse amor sincero em relação ao Senhor Jesus. Para clamar, Jesus, eu quero que o seu nome seja exaltado e não o meu. Jesus, eu quero que o seu reinado domine sobre o meu coração e não o meu mesmo, não o meu desejo, mas o desejo do Senhor. Graça, graça com os que submetem a Cristo. Meus irmãos, isso é o desejo do apóstolo Paulo e esse deve ser o nosso desejo. Esse deve ser o nosso desejo. Que a graça do Senhor se manifeste a nós. E é isso que vai regular os nossos sonhos. É isso que vai regular a nossa ânsia, o nosso desejo, a nossa vontade. O Senhor Jesus Cristo, seu ser, sua pessoa e o seu reinado. Nós devemos viver de maneira que manifesta que Cristo é o bem mais supremo que nós desejamos. Já hoje. Não só porque nós esperamos novo céu e nova terra. Sim, claro. E nós clamamos, Maranata, vem Senhor Jesus. Mas já hoje, aqui, agora, Cristo está presente e nós devemos nos submeter a Ele. Já, aqui, agora, hoje. Esse é o meu desejo para vocês. Esse é o que eu espero que Deus me dê também. E terminando a carta aos Efésios, eu desejo que a nossa igreja manifeste essa mesma realidade daqueles crentes dos séculos I, do século II. Vocês podem nos matar, mas vocês não podem nos condenar. Porque nós estamos submissos ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E já vivemos agora o reino eterno de paz e amor que aguardamos na eternidade. Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez.